Atenção, emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT. Está começando mais uma semana de esporte na TV, aqui no seu canal 23 da TVN. Como você sabe, toda segunda-feira, aquela repercussão da rodada do futebol gaúcho com o meu amigo jornalista Luciano Gasparini. Boa noite, Luciano. Boa noite, Moreno. Boa noite, telespectador da RCT. Viemos aí então para mais um dia de debate, de comentários, um dia especial aí para principalmente os colorados. No final de semana tivemos a reinauguração do Beira-Rio, então nós vamos debater aí mais adiante. Luciano já veio homenageando o Internacional ali, de vermelho e branco. Mas vamos começar falando da divisão de acesso, onde o Canoas entra na reta final de preparação para a disputa do retorno. O Canoas jogará domingo em Criciúmal contra a equipe do Tupi, às 16 horas. Luciano Gasparini, o que a gente pode esperar do Canoas aí no seu retorno à disputa da divisão de acesso? Na verdade, o Canoas agora para esse segundo turno é uma incógnita, Moreno? Ele vem trabalhando forte, tem algumas novidades aí em termos de jogadores, que já deve ter presenças novas aí no próximo jogo, mas um grupo bastante empolgado aí no jogo contra os juniores, A gente teve lá, conversou com o Diogo Bahia, lateral direito, está bastante motivado, bastante empolgado com o trabalho do Marcelo Estigarribia, já vendo uma progressão no trabalho, então isso é importante. A gente já vê assim na parte anímica dos jogadores uma motivação a mais para começar esse segundo turno. Então vamos aguardar. O Tupi é um adversário difícil, um adversário que lutou aí pelo título da competição. Agora nesse primeiro turno, foi eliminado nas semifinais. Nas quartas de finais. Então um adversário difícil, fora de casa. Vamos ver como é que o Canoas vai se comportar nesse primeiro jogo. Falando em divisão de acesso, teremos na quarta-feira o segundo jogo da decisão entre a equipe do Ipiranga de Erechim contra o Brasil de Farroupilha. Primeiro jogo nas Castanheiras, 0-0. Qualquer vitória aí dá o título do primeiro turno e o acesso a uma dessas duas equipes. Ipiranga para jogar em casa, favorito? Eu já venho afirmando aqui já há muito tempo, Mesmo antes do Ipiranga chegar na final, eu já achava que o Ipiranga era um dos favoritos a conquistar esse primeiro turno, pela tradição, pela equipe que montou e pela campanha que vem fazendo, que agora se confirma aí, que já fez um enfrentamento sendo até superior em boa parte. Eu assisti ao primeiro jogo lá em Farroupilha, assisti pela TV, E o Ipiranga já mostrou uma superioridade mesmo jogando fora de casa. Então, acredito que deve vencer, não digo facilidades, mas tem tudo para se tornar o campeão desse primeiro turno e já garantir a vaga para a primeira divisão, para a elite em 2015, que é um lugar do Ipiranga, O Ipiranga que já tradicionalmente aí já disputou o Campeonato Gaúcho, já fez boas campanhas, enfrenta a dupla Grenal sempre de igual para igual, principalmente lá em Erechim. Então acho que deve dar Ipiranga. E o Ipiranga conta com o maior estádio do interior do Rio Grande do Sul, o Colosso da Lagoa. Mas para a gente não sair de Canoas, a equipe júnior jogou no último sábado e acabou derrotada por 1-0 pelo Juventude, que é um dos líderes aí, atual campeão da categoria Sub-20. O time canoense retorna a campo na próxima quarta-feira, quando encara o São José, novamente no Centro Olímpico Municipal. E o time júnior do Canoas, Luciano, está te surpreendendo, apesar aí dos resultados negativos? O Canoas me surpreendeu especialmente nesse jogo contra o Juventude, Surpreendeu positivamente. Ele já vem tomando forma, é um time que já está mais consolidado defensivamente, porque se nós olharmos a tabela, em termos de gols marcados na chave do Canoas, ele só perde para o Grêmio, Ele fez 7 gols. O Sport Clube Novo Hamburgo, que é o segundo colocado, tem 7 gols marcados. Então, ofensivamente, digamos assim, que o Canoas está atendendo, O Anderson Kaiser vem fazendo uma boa competição, vem marcando gols. Defensivamente, o Canoas está deixando um pouquinho a desejar. Sofreu 13 gols na competição, é uma das equipes mais vazadas. Mas o Silvio está conseguindo corrigir isso aí. Nessa partida contra o Juventude já foi uma equipe mais compacta, marcou bem. E o Juventude é uma equipe forte, é uma das postulantes, atual campeão gaúcho, na categoria.
e vem, digamos assim, atropelando todo mundo. Apesar de vencer com um resultado magro ali, o score mínimo, vem vencendo todo mundo. Só perdeu por pontos para o Grêmio, que estava com um jogador a menos naquela partida que havia sido expulso. Então, um adversário difícil, de tradição, né, que é o Juventude. O Canoas fez um bom enfrentamento, né, principalmente no primeiro tempo, foi um jogo de igual para igual. Podia ter até saído na frente, teve algumas chances, mas acabou perdendo aí num gol de falta no início do segundo tempo. Então o Canoas já apresentou melhoras, o que é importante para a sequência da competição. Só que a sequência aí, a tabela é ingrata com o Canoas, né? Até anotei aqui, pega o São José, quarta-feira agora em casa, no Centro Olímpico, sai para jogar com o Internacional no sábado e depois recebe o Grêmio também no Centro Olímpico. Então são 3 adversários duríssimos, somando aí o Juventude, são 4 adversários na sequência, páreo duro, né? E é uma possibilidade de se ver aí como é que o Canoas se comporta. Uma janela importante também para os atletas aí ganharem visibilidade. E vamos ver como é que o Canoas se comporta aí diante da dupla Grenal, especialmente. E a oportunidade do torcedor canoense assistir jogos de futebol, né, a nível profissional, porque tanto Canoas como Estância Velha têm jogado longe aqui de Canoas. O Sub-20, felizmente, vem jogando no Centro Olímpico Municipal. Para deixar aí o torcedor já se habituando ao estadual de juniores, o Grêmio e o Internacional, né, além do Juventude, são as equipes invictas, 3 times invictos no estadual Sub-20. O Grêmio venceu o Veranópolis com dificuldade por 2-1 em casa. O Igrejinha perdeu para o Inter em casa por 3-1. O Cerâmica foi derrotado também em casa pelo Aimoré por 3-2. O Novo Hamburgo empatou no Estádio do Vale com o Brasil de Pelotas em 1-1. O Cruzeiro ficou no 0-0 com o Osoriense. O São Luís ficou no 2-2 com o São José. E o São Paulo de Rio Grande perdeu em casa para o Lajadense por 2-1. Como você pode perceber aí, uma rodada com domínio das equipes visitantes. E o nosso outro representante aqui de Canoas, a equipe do Estância Velha, acabou empatando com o São Gabriel ontem à tarde no estádio das Cabriúvas, em Encantado, em 1-1. O Estância saiu atrás no primeiro tempo, aos 10 minutos, com o gol de Wagner. E na segunda etapa, o Leandro Júnior, que acabou entrando no segundo tempo, fez o gol de empate. O Estância, então, com apenas 2 pontos em 4 jogos disputados, mas vem fazendo jogos parelhos, né? Nenhum jogo, Luciano Gasparini. A diferença foi maior que um gol para o adversário, ou terminou empatado. Né? Isso também não deixa de ser uma surpresa para mim, porque o Estância, como a gente vinha falando, uma equipe montada às pressas, né? Agora teve a queda aí do Paulo Cunha, mas mesmo assim conseguiu, digamos assim, lamber as feridas e enfrentar o São Gabriel de igual para igual. São Gabriel, que é uma equipe que eu vinha também tecendo elogios aqui em função do Carlos Moraes, que eu acho um excelente profissional, e também pela estrutura. Agora o São Gabriel é uma equipe tradicional, embora tivesse fechado há algum tempo, uma equipe também que já participou de primeira divisão, vem com bons investidores e desde outubro trabalhando, né? Começaram o período de testes em outubro, período de avaliações, depois se apresentaram no início de janeiro para começar os trabalhos, a pré-temporada, e eu esperava até mais aí de São Gabriel, confesso, mas isso também é um aspecto positivo aí para o Estância, que fez um bom enfrentamento então, com o adversário com todas essas qualidades. E como tu falaste, Moreno, todos os jogos o Estância sofreu um gol, né? Pelo menos sofreu um gol em todos os jogos. Foram 4 partidas, a dificuldade tem sido fazer os gols. Em 2 delas também fez um, e em outras 2 não marcou gols, o que acabou gerando derrota de 1-0, deixando aí o Estância nessa situação na tabela. Mas a competição está muito equilibrada. Se a gente observar a classificação aí da segundona ou terceira divisão, os líderes têm 8 e 7 pontos, né? Com 4 rodadas, então, com 4 jogos. Então, de 12 pontos fizeram 8, um aproveitamento baixo, relativamente baixo para líder. Se o Estância aí tiver um pouco mais de êxito aí nas 2 próximas rodadas, conseguir uma vitória, ele já encosta aí nesses líderes e já começa a postular, quem sabe, uma classificação. Embora a competição seja tiro rapidíssimo, né? A chave do Estância, primeiro turno que é dentro do grupo, são só 6 partidas, 4 delas já foram, né? Na verdade, os 2 turnos são dentro do grupo, né? A Terceirona tem esse diferencial em relação à divisão de acesso e à Série A do Gauchão. O Estância, quarta-feira, viaja até Bagé, onde enfrenta o Guarani, que ontem acabou vencendo o clássico Baguá. Já na sexta-feira, volta à região metropolitana e encara o Sapucaense no Arthur Mesquita Dias. Pela segunda semana seguida, Luciano, o Estância jogando em menos de 48 horas, né?
Na semana passada, retrasada, acabou jogando na sexta e no domingo. Agora jogará quarta e sábado. O que a gente sabe até está fora da regulamentação, né, do futebol profissional. Não respeita o Estatuto do Torcedor, a nossa Federação Gaúcha de Futebol. E o Estância aí se desdobrando, tendo que viajar tanto para jogar em casa como para jogar fora. Acho que diante disso, Luciano, a gente pode esperar um retorno melhor da equipe canoense. Mas tem que fazer uma meia-culpa aí, que o Estância tem uma parcela, porque demorou para providenciar a parte de documentação, para iniciar a competição, né? Então, e aí tem a questão de falta de dados, até para a terceira divisão e segunda até não tem essa questão, mas tem a Copa do Mundo hoje, agora no meio do ano, que interrompe um pouco, e os estaduais terminam agora no próximo final de semana, porque já no outro, né, no dia 19, já começa o Campeonato Brasileiro. Então isso acaba prejudicando um pouco as demais competições, e que acaba atropelando o calendário, acaba forçando aí a realização dos jogos. Mas não tem outra saída, né? O Estância tem que jogar, e os atletas são jovens, aí também tem esse aspecto aí que a competição é sub-23, né? O que acaba também, por outro lado, nivelando um pouco a competição. A gente falava aqui dos placares de equipes tradicionais que não estão conseguindo se sobrepujar e avançar na tabela, mas eu acho que também se deve um pouco isso aí. Os clubes estavam acostumados com mercados de jogadores experientes, jogadores que os dirigentes já tinham contato, chegavam nesse período agora, buscavam os jogadores da primeira divisão e botavam para atuar. Agora não está podendo acontecer isso. E aí eles eles forçam a buscar jogadores novos, é um mercado diferente, um procedimento diferente que os dirigentes têm que ter, o que está acabando aí, está acontecendo uma readequação aí no mercado também. E a quinta rodada da terceirona teve ontem, como eu já falei, Bagé 0, Guarani 1, no clássico lá da região. O Sapucaiense empatou em casa com o Rio Grande em 0-0, Rio Grande único invicto. 15 de Campo Bom empatou em 2-2 com o Guarani de Venâncio Aires, é líder da chave B. O TAC perdeu em casa para o Gaúcho por 2-1 e o Garibaldi, pelo mesmo placar, venceu o Palmeirense. O Estância, que na sexta-feira vai jogar com o Sapucaense, o mando seria do Estância. No entanto, preferiu jogar no Arthur Mesquita Dias por ficar mais perto para ele próprio, né? Até uma curiosidade, os dois confrontos com o Sapucaense, o Estância vai fazer em Sapucaia do Sul, para não ter que ir até Encantado. Os jogadores têm reclamado muito do campo do Estádio das Cabriúvas. Eu apenas vi por foto e achei o gramado muito alto, arquibancadas deterioradas, a gente vê o mato crescendo embaixo das arquibancadas que já estão velhas, tela ali rasgada em alguns pontos. Lamentável, né, Luciano? Essa questão aí do Corpo de Bombeiros, liberando estádios do interior sem a mínima condição e proibindo jogos em estádios como o da Ubra, por exemplo. A gente sabe que, com exceção da primeira divisão, que ainda assim tem alguns casos inadmissíveis, a segunda e a terceira, lamentavelmente, ela vive uma realidade de quase esporte amador, digamos assim, né? A gente vê campos aí sem a mínima condição de praticar o esporte, principalmente no aspecto de segurança, que é uma coisa que preocupa, ainda mais hoje com a animosidade entre torcedores. Pega, de repente, um clube aí com rivalidade, né? Então pode ter problemas. E é o caso aí. Encantado até não tem. O Estância agora, digamos assim, está começando o futebol profissional, não tem a questão de torcida, né? Não tem a questão da rivalidade, ainda mais indo para Encantado. Então ameniza um pouco, mas é preciso ter um pouco de cuidado com essas questões. E a Federação Gaúcha tem que começar a cobrar, o time que quiser se profissionalizar tem que ter condição aí de manutenção de estádio, de ter um campo de jogo em condição de praticar o esporte e oferecer segurança para o torcedor. Né? Dos 3 jogos de Estância em Encantado, o Estância tentou transferir 2 para casa do adversário. E eu sei de bastidores, isso porque o Estância espera no segundo turno mandar seus jogos mais próximos, talvez até no estádio Passo da Areia em Porto Alegre ou em algum outro campo de equipe de Série A que não esteja mais disputando algo nesse ano de 2014. Mas depois do intervalo a gente volta aqui para falar de primeira divisão, a final, né, do Gauchão tão esperada no próximo domingo, da festa do Beira-Rio e o Grêmio na Libertadores da América. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente,
Um enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo. Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o esporte na TV, lembrando que o nosso programa tem o apoio da Coca Esportes Assessoria em Comunicação. Não é Real Digitar, é www.coca, com K no início, 2 Ks no meio.com.br. Antes de falar de dupla Grenal, Luciano Gasparini lembrou aqui no intervalo que no final de semana inicia o estadual juvenil e Canoas terá 2 representantes, não é mesmo, Luciano? Sim, no sábado, às 3h30 da tarde, o Estância Velha vai a Camaquã enfrentar o Guarani, né? E o Canoas, que é representado pelo Fabrício Souza aí nessa parceria, recebe o Gramadense num campo ainda definido. Parece que vai ser no campo do Rio Grande. Existia a possibilidade de ser no Centro Olímpico, mas vai ter uma inspeção aí da federação no meio de semana. Pode ser que seja no estádio do Rio Grande. É bem provável que aconteça. O Fabrício prefere jogar lá, porque o projeto dele já está acostumado a atuar naquele campo, né? Já conhece o terreno. Além do mais, a maioria dos meninos mora ali no bairro Matias Velho, então vão a pé para o campo do jogo mesmo, tudo ali pertinho, tomara, né? Até para não sobrecarregar o campo do Centro Olímpico, que já está bastante judiado, e com certeza será ainda mais, porque o Estância vai jogar lá o estadual infantil e o estadual juvenil. Mas agora falando de Internacional, que teve a reinauguração do Beira-Rio no final de semana, festa no sábado, jogo domingo. Ontem o Inter acabou vencendo o Penharol por 2-1, com 2 gols do D'Alessandro. Digamos que foi a reestreia, né, dos sonhos do torcedor colorado, né, seu principal jogador marcando o gol da reinauguração, Luciano. Com certeza, não poderia ser melhor, né, em termos de torcedor colorado. A reinauguração do estádio, voltar ao estádio depois de algum tempo, bastante tempo de passagem fora dele, com o D'Alessandro, o principal jogador e ídolo, né, fazendo os 2 gols. E aí fica aquela brincadeira, né? Se é o Fabrício ou é o D'Alessandro, o autor da reinauguração. Eu acho que a história vai engolir o Fabrício nessa. Não, eu acredito que não, até porque o torcedor internacional vai adotar o D'Alessandro como seu autor do gol, digamos assim, né? E o próprio Internacional, por questão de marketing, é muito mais interessante pegar o D'Alessandro como autor do gol do que o Fabrício. A gente está vendo aí imagens, Luciano, da festa no sábado, que foi muito bonita, né? Foi emocionante pra gente que gosta de futebol, até o Moreno brincava aqui que eu vim de vermelho, né?
Aqui, o fundo é azul aí, Moreno. Tá bom, tá equilibrado. Eu me senti bastante emocionado porque eu vivenciei muitas partidas dentro do Beira-Rio, tanto no Beira-Rio quanto no Olímpico. Na torcida local ou visitante, Luciano? Isso aí é uma incógnita. Mas assim, eu tive em vários jogos internacionais, vivenciei aquelas passagens ali que eles mostraram, né, jogos importantes. Então, eu acho que o Inter foi muito feliz também na questão de valorizar, como ele chamou, os protagonistas da história do Beira-Rio. Tanto que eu acho que é um ponto favorável para o Giovanni Luigi, né, andei botando nas redes sociais, que não fez questão de aparecer. Ao contrário do que aconteceu aí na inauguração do Grêmio, né, quando o Paulo Doni tomou para si, digamos assim, essa conquista aí da Arena, que foi grandiosa, mas eu acho que é um momento em que se dividir com os torcedores, coisa que o Internacional fez muito bem, resgatando aí a história do Beira-Rio desde 69, com bastante êxito. Todas as grandes conquistas do Inter foi praticamente dentro do Beira-Rio. Então acho que uma festa bastante emocionante, o Inter foi muito feliz e agora reinicia aí já no próximo domingo, né, tendo a possibilidade de quem sabe conquistar mais um título, coisa que o Grêmio com certeza quer manchar, né? O Grêmio que venceu o último Grenal no Beira-Rio, aquela vitória de 1-0, gol do Elano, quando o Luxemburgo ainda era o treinador. O que a gente pode esperar desse clássico Grenal? O Internacional pode se deixar levar, entrar um pouco mais relaxado pelo fato de ter a vantagem, jogar em casa ao lado do torcedor? Eu acho que se o Grêmio era o favorito do outro Grêmio, eu sinceramente acredito em favoritismo no Grenal, né? Até a bola rolar, se tem sim um favoritismo, se baseando assim nas atuações, se baseando no comportamento do estádio, né? Então, e até em competições paralelas. Eu via o Grêmio como favorito. O Grêmio acabou não confirmando, principalmente no segundo tempo. O Internacional foi motivado aí até pelas declarações da imprensa, considerando o Grêmio como favorito. Acabou vencendo dentro da Arena. E eu considero o Internacional favorito agora para esse Grenal, porque além de levar a vantagem do placar, vai jogar dentro de casa com a torcida, tudo indica. Ainda depende de uma confirmação. E tem a questão também, o Inter vai ter uma semana para trabalhar, enquanto que o Grêmio tem um jogo aí quinta-feira pela Libertadores da América. E ainda tem a questão agora do Luan aí, né, que a dúvida não, que já é um desfalque certo, dúvida para as oitavas de final, mas ele já é um desfalque certo nos Grenais, em virtude da fratura que ele teve na mão no jogo contra o Nacional em Medellín. Então eu vejo o Internacional como favorito, tem tudo para conquistar aí o tetracampeonato. A Brigada Militar está preocupada com o entorno, né, em virtude do jogo ser de 2 torcidas, e pode ser que o jogo realmente vá para Caxias do Sul, o que seria uma pena, né, já que o Beira-Rio reinaugurado não sediar uma final de campeonato. Esse Grenal, 16 horas do dia 13, domingo, tão esperado pelas 2 torcidas, né? Os colorados querendo tetracampeonato e o Grêmio, depois de 4 anos aí, voltando a conquistar o título gaúcho. Mas já que a gente falou de Grêmio e Grenal, projetando o Grenal, antes de falar de Libertadores, Luciano, para a gente não sair aí do foco, o técnico Anderson Moreira tem várias opções, né, para o lugar do Luan. Ele pode colocar o Alan Ruiz, mudando um pouco o jeito de jogar do Grêmio, mas também tem as opções do Jean Derete e do garoto Everton. Hoje muito se falou que o Everton seria o mais parecido com o Luan para jogar naquela posição ali, jogador de velocidade que chega ao ataque, mas recompõe na marcação. O que tu acha que o Anderson vai optar? Vai surpreender com o Everton ou o Jean Derete ou vai colocar o Alan Ruiz ali? Eu descartaria o Everton aí no primeiro momento. Pode ser que no decorrer da partida ele acabe ingressando, mas para iniciar um atleta jovem, né, eu não acredito no ingresso dele. Apesar de o Grêmio já estar classificado, de ter essa questão de não ter perigo de ficar fora, digamos assim, na próxima fase, o Grêmio ainda ambiciona, né, ficar entre as primeiras posições da geral para ter vantagens depois nas outras fases. Então, o Jean Derete eu acho que teria as características mais similares ao Luan, pela questão da condução de bola em velocidade, né, de ter o drible pessoal, jogada pessoal, mas eu ainda acredito que o Alan Ruiz deve ser o jogador escolhido para atuar ali, porque é uma forma também de jogar um pouco mais, digamos assim, se preservar um pouco mais e sair na boa, né, com aquela linguagem do futebol. Porque o Alan Ruiz ele fecha mais pelo meio, e ele é um jogador que arremata bastante média e longa distância, então ele já tem uma experiência também internacional, ele dá uma certa tranquilidade, é um jogador hoje, digamos assim, que é o 12º jogador hoje do Anderson,
Então, com a saída do Luan, nada mais natural que o ingresso dele. Ele vai preencher bem o meio, vai dar essa estabilidade, vai ajudar na marcação e vai poder chegar na frente com os arremates de média e longa distância. Então, eu acredito no Ruiz aí. Antes do Grenal, o Grêmio tem quinta-feira, 22 horas, o jogo com o Nacional, fechando a fase de grupos da Libertadores. Para esse jogo, nenhum perigo, né, Luciano? Não, eu acredito que não. O Grêmio deve vencer, até porque se ouvido falar que o Nacional deve vir com um time misto, ou até reserva, porque está priorizando o Campeonato Uruguai. E teve 3 jogadores expulsos no jogo contra o Nils que não poderão jogar também. É verdade. Então, uma equipe que já é frágil, digamos assim, completa, apesar da tradição, mostrou uma fragilidade muito grande na competição. Então, o Grêmio deve até golear aí, se o Grêmio levar o jogo a sério. Né? O Grêmio que está uma equipe bastante competitiva. Eu considero aquele Grenal como uma exceção. O Grêmio realmente, o primeiro tempo acho que o Grêmio foi bem. O segundo tempo o Ender se perdeu na atitude do Abel, não soube como contrapor, né, aquela mudança do Abel. Mas eu acredito que foi um jogo de exceção. O Grêmio vem bem, o Grêmio não pode perder o foco. E tem tudo aí para se classificar bem para a Libertadores e se seguir. Né? Um detalhe é que o Grêmio será a última equipe a jogar na rodada. Os jogos Nils contra El Nacional e Grêmio contra Nacional do Uruguai serão às 22 horas de quinta, ou seja, o último horário, os últimos jogos da fase inicial da Libertadores. O Grêmio podendo, vamos dizer assim, escolher seu adversário na próxima fase. O Grêmio vai saber, entrando em campo, quem ele vai pegar, ganhando, perdendo ou empatando o jogo. Falando em Libertadores, amanhã inicia aí a rodada final, Vélez e Universitário e The Strongest contra Atlético Paranaense. Esse grupo 1 tem o Vélez já classificado, o Universitário eliminado e o Atlético Paranaense decidindo sua vida com vantagem do empate na altitude de La Paz contra o Strongest. Palpite, Luciano? Eu acho muito difícil aí o Atlético resistir, né? Até porque, embora seja o Campeonato Paranaense for fora, mas a equipe sub-23, mas eu não acredito muito no Atlético Paranaense, eu apontaria o The Strongest como classificado nesse grupo. Também amanhã, mais tarde, o Cerro Porteño recebe o Deportivo Cali e o O'Higgins pega o Lanús. 4 equipes com chances, Luciano, 3 times com 7 e o O'Higgins com 6. Também difícil apontar, né? Eu acho que nesse caso aí prevalece o fator local, né? Cerro e O'Higgins, então, passando. E o O'Higgins, na verdade, ele despontou no grupo. Depois ele acabou tendo uma dificuldade nos últimos jogos e acabou cedendo espaço para as outras que vinham de baixo. Mas eu acredito nessas duas aí. Na quarta-feira, União Espanhola contra o Independente Del Valle, União Espanhola já classificado, e o São Lourenço contra o Botafogo precisando do empate, São Lourenço com a vitória elimina os brasileiros. E aí? O que tu acha? É um outro palpite aí difícil de dar, porque os brasileiros me surpreenderam na última rodada, o Cruzeiro, o Flamengo, que eu achei que de repente já iam ficar fora nessa última rodada aí, né? Porque precisavam vencer e acabaram vencendo, então de repente o Botafogo... Né? De repente consegue também surpreender o São Lourenço lá, que não chega a ser uma surpresa, né? Ganhar do argentino fora é sempre complicado, mas o Botafogo, quem sabe aí possa vencer e se classificar. Ou até o empate, né? Já serve para o Botafogo, classificaria lá embaixo, podendo até ser o adversário do Grêmio na próxima fase. Ainda na quarta, Cruzeiro e Garcilasso, Garcilasso fora, Cruzeiro brigando, e Defensor contra a Universidade do Chile. Cruzeiro aí deve se classificar porque pega um adversário fraco, né, Luciano? O Cruzeiro que é uma equipe forte, né? Não sei como vinha mal na competição. Fez uma grande partida lá com o Goulart, lá, vencendo de 5-0 no Chile, no Universidade do Chile em casa. Depois voltou a vencer agora na última rodada na Universidade do Chile, mostrando também a fragilidade aí do time chileno. Eu esperava também que de repente pudesse impor alguma dificuldade e eliminar o Cruzeiro, coisa que não aconteceu. Agora o Cruzeiro vem muito forte, né? Mostrou no final do brasileiro, assim, era a melhor equipe aí no futebol brasileiro e agora parece que está retomando aí a forma de jogar e se classificando passa a ser um grande favorito aí para conquistar a Libertadores. E o grupo 7 é outro que será decidido na quarta-feira, Flamengo contra León, Bolívar contra Emelec, todos com chance. Flamengo tendo que ganhar em casa do León do México. Passa o Flamengo? Eu acredito que o Flamengo passa também. É outro também que é um time de chegada, né? Quando começou mal, deu uma titubeada e deixou escapar alguns pontos. Venceu fora, agora o Emelec, e também deve confirmar a classificação vencendo em casa. Na quinta, Atlético Mineiro contra o Zamora, Atlético já classificado, Zamora brigando. E o outro jogo, Nacional do Paraguai contra o Santa Fé. Quem passa, Zamora, Nacional do Paraguai ou Santa Fé junto com o Atlético? O Zamora pega o Atlético. O Atlético Mineiro. Fora de casa.
Pois é complicado. Hoje seria o adversário do Grêmio, né? Mas eu não acredito na classificação do Zamora. Acho que o Atlético e qual é o outro confronto? Nacional do Paraguai contra o Santa Fé. E o Nacional tá na frente. Junto com o Santa Fé, os dois têm 6 pontos. E o jogo é no Paraguai, né? No Paraguai. Mas eu acho que o Santa Fé veio aqui no Brasil e empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. Então não depende. Não sei se o Nacional do Paraguai vai oferecer resistência, mas eu apostaria no Santa Fé. E também tem Peñarol contra Anzoátegui, já eliminados. E o Arsenal de Sarandi jogando contra o Santos Laguna. Arsenal brigando aí por uma melhor colocação entre os 16, podendo dar uma forcinha pro Grêmio, ganhando do Santos Laguna, né? Pro Grêmio ser segundo no geral, né? Sim, o Grêmio, a torcida do Grêmio tem que torcer então pro Arsenal, né? O Santos Laguna vem surpreendendo, embora os times mexicanos sempre façam boas campanhas, mas não assim como o Santos Laguna, que não é uma das equipes mais tradicionais do país, e vem aí sendo a primeira equipe, fazendo muitos gols, né? Tem o melhor ataque da competição. Então cabe aos gremistas dar uma secadinha aí no Santos, para perder pontos e o Grêmio ultrapassado para ter vantagens aí na próxima. Mas é importante que o Grêmio com o mexicano passe, porque se o Grêmio avançar, de repente acaba fazendo uma final aí com o time mexicano, o Grêmio já está classificado para o Mundial Interclubes. Verdade. E fechando a conta então, grupo 6, Grêmio Nacional, Newell's Old Boys contra Nacional de Medellín. Newell's podendo empatar em casa, deve passar, né? O Newell's, na verdade, é uma equipe forte, né? Eu acho que é a equipe mais forte do grupo aí junto com o Grêmio. Mostraram uma paridade de forças nos dois duelos, né? 0-0 aqui em Porto Alegre e 1-1 lá em Rosário. Eu até acho que o Newell's, ele passando, ele também se torna um favorito aí a chegar mais uma vez. No ano passado ele foi... E se passar o Newell's, deve ser o melhor segundo colocado, né? Deve pegar um adversário mais fraco também. E dos times argentinos hoje é o melhor, né? O Newell's Old Boys. Exatamente. O Grêmio e Newell's, então, devendo se classificar nesse grupo e darem trabalho aí aos seus adversários na segunda fase da Libertadores, que já começa na próxima semana. Luciano Gasparini, agradeço mais uma vez a tua presença aqui e te aguardo na próxima segunda, já com o adversário do Grêmio definido na próxima fase da Libertadores e com o campeão gaúcho. Boa noite, Luciano. Boa noite, Moreno, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Então, já que eu vim de vermelho hoje, na segunda-feira que vem eu venho com as cores do campeão estadual, pode ser? Tá feita a promessa, então. Só não vou vestir a camiseta, mas eu venho com as cores do... As promessas aqui não estão sendo pagas, né? Você deve estar pensando, o Moreno ainda não pagou aquela Coca-Cola pro Luciano. Até é bom lembrar aí o Vôlei Sul, né? O Vôlei Sul. É verdade, o Vôlei Sul decidindo aí no próximo final de semana a Superliga, já que conseguiu no tapetão justamente, né? Mas é jogo único, né? Exatamente, jogo único acontecendo lá em São José dos Campos. Quem vencer está na Superliga A do ano que vem. Estourando o nosso tempo aqui, eu agradeço a paciência e a audiência de vocês. Amanhã estou de volta no Esporte na TV, às 20 horas aqui na RCT TV. Uma boa noite a todos e até amanhã.